Na Bíblia diz que temos que honrar pai e mãe. Acho muito desrespeitoso ele fazer piada com a morte da mãe. Eu ri com culpa muitas vezes das piadas sobre a mãe dele. É engraçado, mas parece errado. Esses foram os dois tipos de comentário que mais apareceram no vídeo que eu fiz, comentando que o Afonso Padilha, logo após a morte da mãe, já estava fazendo piada. Vários comentários estavam dizendo que ele estava desrespeitando a memória da própria mãe. E eu acho interessante pensar que não era da mãe daquelas pessoas que ele estava falando. Então por que aquilo foi sentido como um desrespeito? Pela psicanálise, a gente pode pensar numa identificação com aquela cena. A pessoa talvez tenha colocado a própria mãe naquele lugar e pensado, eu nunca falaria assim da minha mãe. Ou até mesmo uma mãe pode ter assistido e pensado, eu não gostaria que meu filho fizesse piada sobre mim logo depois da minha morte. Ou seja, a pessoa pega aquilo que para ela significa amor e respeito e transforma numa regra para todo mundo. Se eu não faria isso com a minha mãe, você também não deveria fazer com a sua. Mas os comentários que mais me chamaram a atenção foram de pessoas dizendo que nas primeiras piadas que ele fez depois da morte da mãe, elas ficaram sem jeito de rir. E eu acho que o ponto é esse. Se você teve vontade de rir, é porque achou a piada engraçada. Então de onde que vem essa culpa que aparece logo depois? Até o Afonso sabia que isso aconteceria, porque ele abre o especial praticamente autorizando a plateia a rir. Muito cedo pra fazer essas piadas? Pode rir, gente, é minha mãe, tá? Quando ele fala é a minha mãe, ele também tá dizendo essa história é minha, essa perda é minha, e eu decido como e quando eu consigo falar sobre ela. A psicanálise entende que a culpa não vem só quando você faz alguma coisa errada. Ela também aparece quando uma reação espontânea nossa entra em conflito com uma regra moral que a gente aprendeu. O riso veio, mas o nosso juízo interno logo condena. Só que ninguém tá rindo porque a mãe dele morreu. A morte não ficou engraçada. As pessoas estão rindo da maneira como ele construiu aquela história. Rir da piada não é a mesma coisa que rir da tragédia. E se o humor nasce tantas vezes justamente da tristeza, para tornar a vida um pouco mais leve, um pouco mais suportável, por que a gente sente culpa de rir daquilo que dói?